Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Bem-vindos de volta à vacina que eu tomei. Eu queria compartilhar contigo, te alertar, te fazer uma lembrança de que as nossas palestras e ministrações, elas estão preparadas e muito bem preparadas com o objetivo de agregar valores na tua vida e dessa maneira oportunizar a você uma qualidade de vida superior, um pouco melhor aqui enquanto você estiver no planeta Terra. Uma qualidade de vida espiritual, com E minúsculo, e uma qualidade de vida humana também. Então, esse é o objetivo das nossas palestras e das nossas ministrações. Como eu já te disse, vou repetir, o tema você está ouvindo aqui, está lendo também, já ouviu de mim, está lendo aqui no nosso quadro, aqui na nossa tela, a vacina que eu tomei. Essa ministração de hoje, ela está dedicada, ela vai de encontro a toda pessoa que deseja estar imunizada, que deseja estar protegida e, dessa maneira, que deseja estar com os anticorpos necessários para viver uma vida de vitória em vitória. Porque nem todos os filhos de Deus estão vivendo uma vida de vitória em vitória. E está claro, isso é muito claro em todo o livro bíblico e em todos os lugares, que Deus quer que você viva uma vida de excelência. Deus quer que você viva uma vida de saúde. Deus quer que você viva uma vida em paz. Deus quer que você viva uma vida em prosperidade, não em escassez. Isso se chama viver de vitória em vitória. Mas para estar de vitória em vitória, é necessário que em algum momento, antes da vitória, vir algum tipo de batalha. E assim nós vamos vivendo esses muitos anos, muitas voltas em torno do Sol, que nós temos ainda a dar aqui nessa terra. Então, essa ministração é dedicada a você. Se você está aqui no nosso canal, e se você assiste e participa atentamente das nossas palestras e ministrações, é porque você é uma pessoa que deseja crescer. Então eu não poderia vir aqui e trazer aqui uma falácia, ou falar aqui de uma utopia, ou ficar falando aqui de promessas para um dia em que você não estará mais aqui. Aliás, o que nós falamos é para que você use aqui, porque se nós falamos de qualidade de vida espiritual, como é minúsculo, e vida humana, nós estamos falando desse mesmo assunto. Então, as nossas ministrações estão baseadas no Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça não é uma promessa para o futuro. O Evangelho da Graça é para te ajudar a viver aqui, nessa terra, enquanto você está vestido por um corpo de carne. Bem, toda vacina é uma forma, é um tipo de informação que a pessoa recebe através dessa vacina para o seu corpo. Tá bom? Anote isso aí. Quando a pessoa toma uma vacina, essa vacina tem a potência, tem o poder de te dar uma determinada informação para o teu corpo. Então, a função de uma vacina é imunizar a pessoa relativamente àquele agente de ataque. Entenda-se, vírus. O vírus, por exemplo, da poliomielite. Quem não ouviu falar disso, Que você tem que tomar uma vacina quando você é de determinada idade, ainda infantil, claro, em criança, para você ficar protegida, para você ficar imunizado do vírus da poliomielite. Quando, por exemplo, você está aqui um outro tipo de vacina, uma picada de cobra, a injeção que se chama o soro antiofídico, Antiofídico, ele combate, ele está contra, ele é antiofídico. A pessoa toma
para se livrar daquele veneno, para que seu corpo possa se defender daquele veneno que foi injetado pela picada daquela cobra venenosa. Agora, o detalhe é que toda vacina e todo o corpo desse, assim como, por exemplo, todo produto, né? Assim como, por exemplo, o soro antiofídico, ele traz na sua composição um pouquinho do veneno real, do veneno exato. Por exemplo, falando aqui da cobra, a vacina contra essa picada de cobra, ela traz esse soro antiofídico um pouquinho daquele veneno. Por quê? Porque ao entrar no organismo da pessoa, aquele pequena quantidade daquele veneno, o corpo entende que deve batalhar contra aquilo que entrou, né, ali, porque aquilo é um ser estranho, é um agente de ataque, e como é uma dose muito pequenininha, o corpo imediatamente vence, e quando ele vence, ele aprende a criar as defesas necessárias para se proteger daquele tipo de ataque. É isso que é uma vacina. Essa é a função de uma vacina. Entende? É para isso que as pessoas tomam vacina aí. Então significa o quê? Que uma vez tomada a vacina, a pessoa está livrada daquela moléstia para sempre. Por quê? Porque, como já te expliquei, o corpo da pessoa aprendeu a se defender daquele inimigo que está invadindo aquele corpo. E isso se chama anticorpos. O corpo, então, produz o soldado ideal para batalhar aquela batalha e vencer a batalha contra aquele vírus. Uma vez que aquele vírus esteja vencido, o corpo restabelece a sua saúde natural e aqueles anticorpos são armazenados em um determinado lugar no teu corpo, tipo uma memória, né? Para quê? Assim no futuro, de repente, um escorpião te picar e você já tomou aquele soro e tudo mais, aqueles anticorpos que estavam armazenados, eles imediatamente saltam. Opa! Falou com a gente. Por quê? Porque o inimigo que só nós sabemos combater entrou no corpo. Vamos lá combatê-lo. E aí vence e a pessoa... Isso se chama imunização completa. Pois muito bem, eu queria dizer para você que há cerca de uns 10 mil dias atrás eu fui vacinado. Peraí, o que é isso, 10 mil dias? Pois você faça a conta, pega a calculadora, divida 10 mil por 365, você vai achar a quantidade de dias que eu me vacinei. Há cerca de uns 10 mil dias atrás eu tomei uma determinada vacina. Então, quando eu tomei essa vacina, me vacinaram com uma vacina de amplo espectro. O que é uma vacina de amplo espectro? É uma vacina que combate várias coisas, vários inimigos, vários tipos de vírus diferentes. Essa é uma vacina de amplo espectro. Onde foi que eu tomei essa vacina? Na bunda? No braço? Ou na mente? Você vai responder aí. Então, qual foi o dia que, por exemplo, que eu poderia dizer que tomei essa vacina? Quando eu entendi esse verso que vai aparecer na tua tela agora, que o Andrezito, né? Que o Andrés vai colocar na tela, já colocou. Isso está em Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22, que diz assim: E a vocês também, que em outro tempo, quando? Antes da cruz, eram estranhos e inimigos em vossa mente. A inimizade estava na mente, ok? Agora ele vos reconciliou. Como? Através de seu corpo de carne, Jesus de Nazaré, por meio da morte, para apresentar todos vocês, como que? Santos, sem mancha e irrepreensíveis diante dele. Fecha aspas. Quando eu entendi isso, abençoadas e abençoados meus companheiros de YouTube, de internet, de ministrações, imediatamente foi como se eu tivesse tomado uma vacina na minha mente, porque certas expressões
certas palavras começaram a saltar aos meus olhos como se estivessem recobertas de pozinho de ouro, sabe? Pozinho dourado, aquele, né, que você vê brilha nos teus olhos. Por exemplo, abrindo aspas aqui, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui e que muita gente passa por cima, não entende, não percebe. Por quê? Porque não tomou a vacina. Que eu tomei há uns 10.000 dias atrás. Olha o que diz aqui, abre aspas. E a vocês, né, também, que em outro tempo, de que outro tempo é esse que ele está falando? Ele está falando de um tempo em que vigorava a lei de Moisés. Um tempo em que Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo a essa terra. Quando Jesus chegou, Paulo falou assim, o céu ficou vazio, porque nele habita toda a plenitude da deidade. E se toda a plenitude da deidade está em Cristo, onde é que está Deus? Está ali em Jesus de Nazaré e não no céu. Então Deus entre nós. Por isso é que João, com um lampejo qualquer que eu não entendo bem como ele teve, ele escreveu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus estava caminhando naquela região entre nós. Eu me incluo lá, eu não estava lá, mas eu me incluo porque eu quero participar de tudo. Então, naquele tempo, né, as pessoas, os filhos, assim como eu e você, éramos estranhos e inimigos. Eu queria aqui te explicar o seguinte, você nunca foi estranho nem inimigo antes lá. Você pode ter sido, assim como eu fui, estranho e inimigo aqui, da mesma maneira que aqueles lá foram. Só que eu nunca estive lá naquele outro tempo. Eu sempre estive aqui, porque eu nasci em 1958, aqui em corpo de carne. Eu habitei esse corpo de carne chamado Pedro Kelly em 1958. Porém, como eu fui criado e educado numa determinado tipo de religião, esse determinado tipo de religião não me explicou a minha posição espiritual como eu hoje tenho a grata oportunidade de explicar para você muito claramente. Então, na minha mente, eu fui educado, ou mal educado, assim como você foi, que Deus estava longe, que Deus não estava aqui, que sabe como é. Então, nós nos tornamos, por força dessa má educação religiosa que todos recebemos aqui no nosso país e nos países todos de América do Sul, me refiro a todos os países do mundo, também nós nos tornamos estranhos e inimigos em nossa mente, no nosso modo de pensar. Então Paulo diz, agora ele vos reconciliou. Quer dizer que quando nós chegamos aqui à Terra, nós já chegamos aqui no tempo da reconciliação. Mas a gente não sabia, porque a gente participava lá em outra religião, não tinha sido vacinado ainda, né? Então ele diz, através de seu corpo de carne por meio da morte. Quando foi isso? Foi lá na cruz, tem 2000 anos atrás, então, portanto, estamos falando de uma época que já passou em relação a nós há muito tempo. Então nós já chegamos aqui reconciliados para apresentar vocês santos, sem manchas e irrepreensíveis diante dele. Sublinhe diante dele, porque diante do padre, diante do sacerdote católico, diante do pastor evangélico, diante de toda essa gente aí, de todas essas pessoas aí, você não está santo, sem mancha, nem irrepreensível. Agora, diante de Deus, você está santo, sem mancha e irrepreensível. Quando você não entende isso, não percebe isso, significa que você ainda não foi vacinado e nem vacinada na tua mente. Então essas palavras saltaram aos meus olhos, eu compreendi, e quando eu compreendi foi como se eu tivesse tomado uma vacina, e a partir daquele momento aquele agente da vacina começou a circular nos meus pensamentos e dominar a minha vida, e dessa maneira eu me tornei imunizado. Por quê? Porque eu entendi que essa reconciliação, ela mudou o meu estado. Como eu acabei de ler, de inimigo e estranho, para quê? Para ser santo, sem mancha, que significa sem pecado, e irrepreensível. Santo significa separado. Santo não é aquele ser que os pintores
sem conhecimento, pintam com uma rodinha aqui, que eles chamam de auréola, uma argola dourada aqui em cima, que eles chamam de auréola. Fulano é santo, aí está lá o santo. Santo não é nada disso, isso é uma imagem católica romana. Tire essa imagem da tua cabeça. A palavra santo significa separado para algo. Para quê? Não sei. Aí o problema é teu. Eu sei para que eu fui chamado para ser santo. E você também já deve perceber para que eu fui chamado para ser santo. Não é verdade? Então, quando essa vacina penetrou na minha mente, eu entendi. Quando eu entendi, isso transformou meu estado de pensamento, porque a inimizade, ela não era real, era uma inimizade que estava na mente devido às informações que eu havia recebido antes, naquela forma religiosa com a qual eu fui educado, criado, né, e tal. Então essa vacina se chama reconciliação. Muito bem, repito, mas é uma vacina de amplo espectro. Já te expliquei o que é um amplo espectro em uma vacina, que ela não serve só para uma determinada coisa, ela serve para uma porção de coisas. E aqui eu vou te falar. Por exemplo, quando eu tomei essa vacina, ela me imunizou contra o vírus da religião. Ela não me imunizou somente contra o coronavírus. Eu estou imunizado contra o coronavírus. Agora, por dois motivos. Primeiro, porque eu adquiri mês passado o coronavírus e agora eu tenho os anticorpos no meu corpo físico. E tenho a informação na mente, que é a vacina da reconciliação, que me ajudou a combater o meu corpo físico que estava com sintomas de enfermo por causa do coronavírus. Então, tudo isso junto me ajudou a combater e a sair lá na frente. Bom, a vacina que eu tomei há uns 10 mil anos atrás... há uns 10 mil dias atrás, né? Ela me imunizou contra, por exemplo, o vírus da religião. Qual é o mal que o vírus da religião pode causar, por exemplo? Fazer com que você seja, ou se veja, né? Se comporte, como se ainda fosse inimigo e estranho a Deus. A religião faz isso contigo. Porque quando a religião diz que o pecado está entre você e Deus, ela está dizendo que Cristo ainda não veio, entendeu? Então, se você está em pecado, diz a religião, você está em pecado. O apóstolo Paulo diz, se você está em pecado, significa que Cristo não veio, não morreu e não ressuscitou, porque foi para isso que ele veio, para isso que ele morreu e ressuscitou, para livrar-nos dos pecados. Agora, uma vez tendo vindo Cristo e tendo nos livrado dos pecados, nós já não estamos mais em pecado. Ou seja, essa barreira que havia entre a pessoa e Deus, ela deixou de existir. O muro de Berlim foi derrubado. Agora as Alemanhas são uma Alemanha só. Não existe mais a Alemanha Oriental, cuja capital, se não me engano, era Berlim, né? E uma Alemanha Ocidental. Não, agora é uma Alemanha só. O muro caiu, o muro que dividia caiu. Então, o muro que separava essa conciliação entre a pessoa e Deus, ele foi tirado do meio quando o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Então, a pessoa que está picada pelo vírus da religião, ela não crê assim. Ela crê em Cristo, porque é um filho, uma filha. Mas ela também crê que está em pecado. Por quê? Porque ela está mordida pelo vírus da religião. E a vacina chamada reconciliação, que foi a vacina que eu tomei há uns 10 mil dias atrás, essa vacina me livrou do vírus da religião. Quando se desenvolveu na minha mente o entendimento de que se Cristo veio para tirar o pecado do mundo, sendo Ele Deus, a plenitude da divindade, da deidade, estava habitando ali, Ele não poderia ter falhado, como parece que Ele falhou nas igrejas evangélicas, católicas e todas essas ortodoxas que existem por aí. Paulo diz assim aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, estais ainda em pecados. Agora, se Ele ressuscitou, não estais mais em vossos pecados. Porque Paulo estava questionando isso para pessoas
que estavam picadas pelo vírus da religião. Quando eu tomei essa vacina, o vírus da religião, puf, foi destruído na minha mente. Foi destruído na tua também? Tomara. Outra coisa que o vírus, ou que a vacina Reconciliados fez na minha vida. Me imunizou contra o vírus das proibições. Eu vivo sem proibições. Na minha casa não pode haver proibições. Aqui está minha esposa, meu filho, meus filhos, o outro está ali. E tal. Aqui não pode haver proibições. Tudo me é lícito. Eu sou livre para todas as coisas. E também tenho que ser livre e maduro para saber o que me convém ou não me convém. Eu tenho que falar essa segunda parte, né? Porque senão os religiosos aí vão dizer: mas nem tudo me convém. Eu sei, abençoado, calma. Eu sei o que me convém. Eu sei o que não me convém. Mas o que eu estou colocando é que eu sou livre, apesar de algumas coisas que eu sei que não deva fazê-las, né? Eu sou livre para até, vou te dizer, aperta o cinto aí, sofrer as consequências dos erros que eu venho a cometer. Mas eu sou livre. A vacina Reconciliados que eu tomei me libertou. Eu posso tudo. Tudo me é lícito, eu sou livre para tudo. É claro, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muito bem, palma para o religioso que está aí sempre questionando essa parte. Você ainda não, a vacina parece que ainda não fez muito efeito, porque eu me alegro tanto na liberdade que eu trato de mantê-la com maior cuidado para que eu não venha a sofrer muito. Com o mau uso dela, que qualquer um de nós pode cair no erro e cometer um mau uso qualquer da liberdade. Mas o que eu quero te dizer é que a vacina, né, a vacina Reconciliados que eu tomei, aquele tempão de 10 mil dias atrás mais ou menos, me imunizou do vírus das proibições. Sim? Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e elas, em lugar de estarem prestando atenção no que eu estou falando, estão olhando para o tipo de brinco que eu estou hoje. Hoje eu estou com um azulzinho aqui, ó. Um azulzinho, eu gosto. Eu tenho argola, dourada, prateada, de ouro, de pedrinha, de lata, de qualquer coisa. A orelha é minha, eu penduro o que eu quiser. Faça com a sua orelha o que você quiser. Vê se pelo menos limpa essa orelha dessa cera religiosa, para que essa vacina entre aí na mente e possa imunizar você também dessas coisas, né? Então, abençoado, o vírus das proibições é um dos piores que pode acontecer na vida de uma pessoa. Qual é o mal que o vírus das proibições pode causar? Faz com que você se torne um legalista e passe a querer viver pela lei de Moisés, e isso aí você sabe que é impossível, porque se fosse possível, não teria sido necessário o Cordeiro de Deus vir cumpri-la para removê-la. E uma vez que ele tenha cumprido e tenha removido a lei de Moisés, ela já não está mais aqui. Então, se acabaram as proibições, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Me entendeu? Outra coisa que a vacina que eu tomei há uns 10 mil dias atrás, chamada Reconciliação, fez para mim, me imunizou, me protegeu de quê? Contra o vírus do medo. Ih, caramba, eu não sabia que isso era um vírus. É um vírus, mal comparando, né? Ou bem comparando. E qual é o problema? Qual é o mal que o vírus do medo pode causar numa vida de uma pessoa? Abençoado, presta atenção aqui. Quando o medo toma conta da vida de uma pessoa, de repente, você se surpreende chamando à existência coisas ruins, sem se dar conta. Sabe? Por quê? Porque você está picado pelo vírus do medo. O vírus do medo dominou tua mente. Entende? Aí você vai sair. O vírus do medo está dominando tanto tua mente que você pensa assim: e se tiver um terremoto? E se a terra abrir e me engolir?
e se for chover? Aí se fizer sol? E se a pessoa espirrou ali e eu pegar o coronavírus? Meu Deus, e se eu for abrir essa empresa e se essa empresa não der certo? E se isso não acontecer como eu estou esperando? E se acontecer comigo aquela falência? E se eu me casar e aquela mulher me trair? E se aquele homem for tão safado quanto dizem que são os outros? E tal, e tudo mais. Então o medo que está na mente carnal das pessoas que está agindo por aí, faz com que a pessoa se surpreenda em dado momento, chamando à existência coisas ruins. O medo não deixa você falar coisas boas. Por quê? Porque o medo exercita em você, nos teus olhos, no teu ser, a capacidade de observar tudo que é de ruim e mal que está à tua volta. E eu não estou dizendo que não existam coisas ruins e más. Elas estão aí. E o medo faz com que essas coisas ressaltem à tua volta e você anda na rua com a mão no bolso. Por quê? Pode ter ladrão. Ladrão tem em todo lugar, caramba. Então o medo não deixa você ser feliz. O medo impede que você pense como deve pensar, porque isso é um vírus que picou você e que hoje eu estou te dando a oportunidade aqui de ser vacinado contra esse vírus também, com a vacina da reconciliação. Porque se você diz que também tomou a vacina da reconciliação, mas tem essas coisas que eu já falei aqui, religião, proibições e medo, até agora, ainda não acabei com a relação aqui, então a vacina não funcionou muito bem. Pare e pense nisso. O medo de fracassar impede você de tentar outra vez. Sabe? Por quê? Porque tem medo. De quê? De perder. E aí vão olhar para mim como um derrotado, um perdedor. Alguém que não conseguiu. Isso é medo. Isso é carne. Isso é diabo dominando a vida de uma pessoa. O medo de fracassar te impede de prosperar. Porque se o Henry Ford, que é o dono, criador e inventor dessa marca de carros que está por aí, propaganda não paga aqui, mas vale, se ele tivesse medo de tentar, medo de fracassar, ele não tentaria mais de 5 vezes. Faliu, dizem a história, que 5 vezes faliu, quebrou, bancarrota.com. Até que chegou um momento que ele, deu certo. Ele é tido como o criador da linha de montagem nas fábricas de automóveis. Foi ele que inventou. E quantas tentativas ele teve que fazer até chegar ali. E você tentou fazer uma coisa e não conseguiu por algum motivo ou outro que de repente precisa ser melhorado e você vai se achar um fracassado? Não! Não pode, você tem que tentar outra vez. Só que o medo não deixa. E se o medo está presente na tua mente, esse medo vai fazer você morrer sofrendo. Outro vírus, que é a vacina da reconciliação que eu tomei há uns 10.000 dias atrás, me livrou, me imunizou. Me imunizou contra o vírus da escassez, da pobreza. Sabe? Isso é um vírus, sabia? Isso está na mente. Isso eu vou usar aqui, me desculpem a palavra que eu vou usar, esse é um problema de cunho espiritual. Fecha aspas, com E minúsculo. O vírus da escassez também é um problema de cunho espiritual. Porque qual é o mal? Preste atenção. Que o vírus da escassez pode causar na mente de uma pessoa. Quando o vírus da escassez / pobreza toma conta da mente de uma pessoa, a pessoa sofre uma vida. E alguém pode pensar, poxa, uma vida. Pois é, mas você só tem uma vida.
Você é um vírus. Por quê? Porque esse vírus, ele é furtivo. Sabe? Ele é furtivo. Ele trabalha associado a outros vírus. Por exemplo, ele trabalha associado a esse vírus anterior que eu te falei, que é o vírus do medo. O que o vírus do medo faz? Ele faz ressaltar aos teus olhos, né, as coisas ruins, mas podres que existem na Terra e que estão à nossa volta. E essas coisas ruins, mas ressaltadas aos olhos das pessoas, fazem com que as pessoas tomem certas atitudes, sabe, que vai manter e fortalecer essa postura de vida chamada escassez. Isso é velho. O sábio lá atrás, Salomão, ele disse: não há melhor coisa nessa terra do que a pessoa trabalhar, receber e viver e desfrutar do fruto do seu trabalho. Por quê? Porque algo nessa terra existe de tão ruim que é pessoas que têm essa possibilidade, mas não podem desfrutar dos benefícios que Deus lhes dá. Por quê? Porque estão picadas por um vírus de medo, de pobreza, de escassez. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma porção de coisas juntas. Porque eu não estou falando aqui de você ter 10.000 pares de sapato na estante para dizer que não tem vírus da pobreza. Não é isso. Você pode ter um par de sapato e viver como rico. Sabe como? É fácil de ver. Você olha para o sapato, está limpinho? Está limpinho? Essa pessoa tem cuidado. Essa pessoa tem cuidado com detalhes. Essa pessoa tem uma mente diferente. Por quê? Porque é uma pessoa que cuida daquilo que tem ali. Então não estou falando aqui de quantidade de dinheiro no banco, de quantidade de casas, de automóveis, de joias. Não estou falando disso. Estou falando de algo de cunho mental, espiritual, na tua mente. Então, quando eu tomei essa vacina, quando me vacinaram, porque me pegaram assim e me vacinaram, não fui eu que fui tomá-la. Essa vacina chamada reconciliação, me vacinaram. Eu não escolhi, eu fui escolhido. Isso é outra coisa que essa vacina me ensinou, né? Manter-me humilde. Eu não escolhi nada. Não foi pelos meus diplomas de teologia e não sei o quê, e essas coisas todas, não. Não foi isso não, abençoado. Eu fui escolhido. E agora eu entendo por que fui escolhido. Porque o que eu estou fazendo aqui, falando, ministrando, palestrando, está causando benefícios na vida dos ouvintes. É claro que existem ouvintes e ouvintes. Depende. Então, esse vírus, ele bloqueia a mente da pessoa de sua posição espiritual. O vírus da escassez, ele bloqueia, ponto. Ele, junto com o vírus do medo, você não consegue pensar na tua posição espiritual quando você está, por exemplo, passando por uma dificuldade, como a que eu passei, deitado na cama, quando estava sentindo os efeitos do coronavírus. E que eu vou te dizer uma coisa: use a tua máscara, lave bem tuas mãos, o que você puder evitar de inconveniências, evite, não tenha medo, tá bom? Mas evite, se cuide. Por quê? Porque os sintomas são graves, são duros. Eu os senti, e a pessoa que tiver comorbidades de pressão, de colesterol, como é o outro negócio? Açúcar, nível de glicose no sangue elevado, essa pessoa vai sofrer um pouco, porque os sintomas são bem duros, bem tremendos. E você pode perguntar: mas agora você tomou a vacina que o Estado está dando aí contra a Covid. Eu falo para você: não tomei, nem vou tomar. Porque eu não preciso dela, graças ao meu bom Deus. Mas olha, eu vou te advertir aqui uma coisa, abra um parênteses aí. Isso aí é uma decisão de cunho pessoal. Eu não estou influenciando você, não. Se você acha que deve tomar a vacina, tome a vacina do Estado. Eu tenho meus motivos, se você quiser eu te explico depois,
não toma essa vacina porque, graças ao bom Deus, eu não tenho comorbidades, eu não tenho problema de pressão alta, eu não tenho problema de colesterol alto, eu não tenho problema de açúcar alto. O templo do Espírito Santo aqui de vez em quando comete uns vacilos aí, faz algumas coisas assim que eu ainda gosto de fazer, mas eu sei que, né? Bom, vamos lá. Então, quando eu estava deitado, sem poder me levantar direito, porque me sentia extremamente cansado, e olha que, né, eu me movimento bastante. O que eu pensava? Em correr para o médico? Em correr para o hospital? É claro que em algum momento, se eu precisasse, eu iria para o hospital, mas não foi o caso. O que eu pensava? Mente de Cristo ativada. Minha posição espiritual. O que dizia a minha posição espiritual? O que diz a informação da vacina chamada reconciliação? Ela diz assim, Salmo 139, 16, fala que meus dias já estão escritos. Ok, legal, bacana. Então, se meus dias estavam determinados, foram determinados as duas datas. A data do meu nascimento, que é dia 17 de agosto, anota aí na tua agenda. Hoje é dia 8, meu aniversário, nascimento 17 de agosto, e também estava determinada a data da minha morte física. Tá bom? Muito bem. Pedro Kelly, como é que você vai morrer? Eu vou dizer para você, abençoado, eu não sei. Eu não sei. Por quê? Porque isso não nos compete. Mas de uma coisa eu sei, certamente Deus vai usar algum meio para me tirar desse corpo físico, assim como vai usar um meio para tirar você também desse corpo físico. E o dia que esse dia chegar, você e eu não teremos para onde correr. Isso eu pensava deitado, sentindo os efeitos do coronavírus. Bom, se esse dia de nascimento foi determinado e eu cheguei, e o dia da minha chamada morte física também está determinado, e eu não posso mexer com isso, quer saber de uma coisa? Eu vou me cuidar da melhor maneira, relaxar, porque se eu tiver que ser tirado desse corpo por causa do coronavírus, vai acontecer assim. Se for por outro motivo, vai acontecer por outro motivo. Então a vacina da reconciliação, ela mostra que você está nas mãos de Deus. Me entende? É claro que você deve se cuidar, mas não deve se aterrorizar, porque toda pessoa aterrorizada não foi vacinada com a vacina da reconciliação. Pode falar que tem a palavra, mas na hora de agir é que são elas, porque da mente até as atitudes tem uma grande distância. Entendeu? Eu vi muito crente nessa época agora de pandemia recorrendo a diversos patuás. Sabe o que é um patuá? Os brasileiros sabem, né? Eu vi gente recorrendo às mais diversas coisas. Gente que era domingueira, gente que que não faltava uma escola dominical, gente que se confessava dia e noite, que beijava o anel do padre, ó, e saberá o que mais do padre beijava, mas isso não vem ao caso, né? E quando chegou a pandemia, ai meu Deus, ai, e borrifando álcool por todo lado. Eu prefiro beber o álcool. Faz mais efeito. Ai. Então, a gente vê, caramba, onde é que está firmada a fé de uma pessoa assim? Não está. Essa pessoa não foi vacinada ainda. Ela pensa que foi. Só que na hora de deixar a vacina entrar, ela não deixou. Entendeu? Ela não. Alguma coisa aconteceu, não sei explicar, mas essa pessoa não foi vacinada. Então, esse vírus bloqueia a tua posição espiritual na tua mente. E bloqueando isso faz com que a pessoa perca a convicção. Uma das coisas mais importantes que você que está me ouvindo deve manter é a tua convicção. Só que eu vou te dizer, a tua convicção ela não deve estar ligada nos teus poderes humanos, de estudo, de aparência, de inteligência humana, não.
as tuas convicções devem estar baseadas, por exemplo, nesses 3 versos que o Andrés vai colocar na tela agora para a gente aqui. Colossenses 1:27, Colossenses 2:10, 2 aos Coríntios 2:14, Hebreus 2:14, Hebreus 10:14, Efésios capítulo 1, versos 3, 4, 5, e vai por aí afora. Mas esses 3 eu separei para compartilhar com você aqui. Colossenses 1:27, aonde deve estar baseada a tua convicção? Que Cristo mora em você. E isso era um mistério antes desta pregação. As pessoas pensavam que Cristo estava lá longe e eu não sou merecedor de chegar aos pés de Cristo. E eu vou te dizer que isso é um ledo engano, equívoco de desinformação de alguém que não foi vacinado com a vacina da reconciliação. O apóstolo Paulo, nesse verso completo, ele diz assim, havia um mistério entre os gentios que agora foi revelado, que não, então deixou de ser mistério. E o que é? É que Cristo mora em você. E se Cristo mora em você, essa deve ser a tua convicção. Não deve ser o teu diploma de teologia, Pedro Kelly. Não deve ser mais alguns idiomas que você consegue dominar um pouco, Pedro Kelly. Estou falando de mim, né? Tua convicção deve estar em Colossenses 1:27, porque ali está escrito verdade. Ali está escrito algo que é imutável. Que embora você esteja passando um dia de sol, ou passando um dia de chuva, ou passando um dia de grandes alegrias, ou de grandes sofrimentos, ou de tormenta, ou de bonança, Colossenses 1:27 continua Colossenses 1:27. Cristo mora em você. E se você tem essa vacina na tua mente, você tem essa convicção. Por exemplo, Colossenses 2:10, em Cristo você está completa. O que significa completa? Que não falta nada. Isso tudo está completo, perfeito aí, bacana. Tudo completo, não falta nada. Então isso quer dizer que eu não posso orar por você, por exemplo. Não devo, né? Pelo menos não devo. Por quê? Porque a vacina que eu tomei, você também tomou. O que acontece é que você precisa de uns tips, que agora está na moda, fala tips. Então eu estou na moda também. Agora tem uns tips que é que você precisa ouvir o que eu estou falando para poder ativar em você esse agente dessa vacina que você tomou. E se você deixar, a palavra que eu estou te ensinando aqui vai mostrar para você que em Cristo Jesus, não é no apóstolo, não é no pastor, não é no sacerdote, não é na natureza, não é que a natureza conspira, não é nada disso, é que Cristo mora em você e nele você está completo. Ponto. Qual é o teu problema agora? Agora nenhum. Mas tem outro aí. Além dele morar em você e você está completo nele, em 2 Coríntios 2,14 diz que sempre te conduz em triunfo. Cristo, não o anjo, hein? Não faça confusão, porque não está escrito que é o anjo que te conduz em triunfo. O anjo te ajuda. Quem te conduz em triunfo é Cristo. Então, mora em mim, estou completo nele e me conduz em triunfo. Quando passaram 12 dias exatos de febre, eu levantei. Mas eu levantei porque eu tenho músculo nas pernas, porque eu consigo me levantar do chão sem colocar as mãos no chão ainda, e vou permanecer assim até os 120, no mínimo. Né? Não, meu abençoado. É porque Cristo mora em mim, sabe? E porque Cristo mora em mim e me conduz em triunfo, é que Ele achou por bem me colocar dentro desse assunto de coronavírus para que eu pudesse experimentar os efeitos disso. E agora eu posso dizer para você com tranquilidade, não se aterrorize, mas lave as mãos, use tua máscara e se proteja das inconveniências. Mas não tenha medo, se você tiver que pegar esse vírus do coronavírus, você vai pegá-lo, sabe? Isso é assim, eu não posso te dizer outra coisa. Agora, cuide-se da melhor forma. Eu posso dizer para você agora, cuide-se, né? Então, essa pessoa que tem o vírus da escassez, ela esquece
da posição espiritual. E também esquece, porque uma das coisas que a carne mais usa para manter o crente em pobreza, em escassez, é que esse vírus faz você esquecer, desprezar, abandonar o ato de semear. O ato de semear é um ato que mostra que você está combatendo o vírus da escassez e da pobreza que está na tua mente. Então a pessoa que está picada pelo vírus do medo, aí eu não vou dar não aqui porque então amanhã eu não vou ter, né? Isso é medo, não confia em Deus. Então essa pessoa é uma pessoa que vive em escassez. Ela prefere comprar um par de tênis que custa R$50, porque é baratinho, bonitinho, né? Do que comprar um par de tênis que custe R$400, R$500. Por quê? Porque é muito caro, para quê? Só que o par de tênis que custa R$50, com 2 dias, vai estar de tudo descolando. Eu sei que você já passou por isso, eu também já. Né? Aquele tênis que você compra ali, né? Xing Ling no popular. Aí você, baratinho, bonito, eu vou comprar, baratinho, olha só, nem parece que não é do Shop Center. Aí compra aquele tênis, aí dá 2 ou 3 caminhadas, começa a soltar a sola, parece até uma boca de jacaré quando a pessoa anda, faz ploft, 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 né? Aí ela tem que comprar outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Quando ela soma isso tudo, ela gastou mais do que 400. Poxa, se você compra um tênis de R$400 e ele dura 1 ano, você divide 400 por 365, você vai ver que o tênis é baratinho. Mas só pode fazer essa conta quem tem um espírito de rico em la mente. Aqui, ó, na mente. Se você tem esse espírito na tua mente, então você age desta maneira. É diferente, sabe? E então essa pessoa que age dessa forma, ela despreza o ato de semear. Ela esquece que o ato de semear é o ato que garante com que você tenha amanhã, que garanta o teu amanhã. Lá atrás, em Eclesiastes capítulo 11, verso 6, não é nem na graça, hein? Diz assim, ó, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão. Semeia todo o tempo, é isso que está dizendo. Pois você não sabe qual das duas florescerá primeiro. Está me entendendo? Então, uma pessoa que tem um espírito de escassez, ela não semeia. Por quê? Porque ela acha que não pode. Porque ela não crê no milagre da multiplicação. É engraçado que ela acredita que o diabo foi destruído, sim. Essa pessoa acredita que Cristo ressuscitou. Porque está escrito, né? Ela acredita que ele acredita que é um abençoado. Por quê? Porque está escrito. Efésios 1:3 está escrito. Ah, que bacana. Ele acredita numa porção de coisas que estão escritas. Mas ele não acredita em Gálatas capítulo 6, verso 6. Né? Que diz assim, ó, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que a pessoa semear, isso mesmo colherá. E uma pessoa que colhe escassez é porque não está semeando em prosperidade. Você me entende? Então, o ato de semear, essa vontade de semear que você tem, ela corre o risco de ser bloqueada se você está picado pelo vírus do medo e do espírito de pobreza. Então você tem medo, você esquece na hora de ministrar, que o líder lá vai ministrar essa palavra, a pessoa vai no banheiro, vai atender o celular. Peraí que eu vou ali, que fulano quer falar comigo. Por quê? Porque ela está picada pelo vírus da escassez. Essa pessoa é uma pessoa que vive escassez em seu mundo mental, sabe? No espírito, com E minúsculo. Então ela esquece de que a garantia para o seu amanhã em prosperidade nessa vida é ela semear hoje, assim como a garantia de você ser aprovado no concurso amanhã é você estudar hoje, assim como a garantia de que amanhã você vai ter um corpo físico um pouco melhor é você cuidar dele hoje. Então, a não ser a salvação espiritual, que é intocável, tudo o demais
Para que o amanhã seja um pouco melhor, você tem que cuidar hoje. Mas a pessoa que tem o espírito de medo em sua mente, o espírito de pobreza e de escassez em sua mente, ela não semeia porque ela muda de assunto na sua mente. Quando esse dilema, porque se torna um dilema, né, começa a conflitar nos seus pensamentos, ela vai pensar na novela, no futebol, na medalha olímpica, isso tudo aí. Bom, terminando, né? Portanto, a vacina que eu tomei não me protegeu de um vírus somente. A vacina que eu tomei me protegeu de tudo de ruim na minha vida. Me protegeu de tudo. Eu espero que você tome essa vacina também e então, depois que tomá-la, só depois, passe a reinar em vida. Em Romanos 5,17 está escrito que só reinarão em vida aqueles que receberem a abundância da graça. E a abundância da graça é esta palavra pregada aqui por Pedro Kelly no canal no YouTube Pedro Kelly RCC, no Facebook Pedro Kelly e no Instagram Pedro Kelly. Vou ficar por aqui, desejo o melhor Dia dos Pais a você, desfrute em liberdade, sem medo, com essa vacina da graça de Deus na tua mente. Foi a vacina que eu tomei. E eu vou te falar uma coisa, abençoado. Deus tem seu tempo para todas as coisas. Se eu pudesse escolher, agora profetizando acerca do passado, porque isso é fácil, né? É como um cronista esportivo. Eu considero ele como um franco atirador, porque ele vai falar do que já aconteceu aí, né? Mas eu vou falar aqui, profetizando do meu próprio passado. Quem dera eu tivesse tomado essa vacina quando eu era adolescente. Ai, eu estaria... Porque há cerca de 10 mil e poucos dias atrás, só, que eu tomei essa vacina. E hoje eu vivo uma vida gloriosa, de vitória em vitória, feliz, em prosperidade, com saúde, tranquilo e em liberdade, que é o mais lindo. Livre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entende? Então, Deus tem seu tempo para tudo. Cumpri aqui com o meu chamado santo. Entreguei a você aquilo que eu creio que recebi de Deus para te falar hoje. Tenha um feliz Dia dos Pais. Terça-feira eu volto, às 17 horas, com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, que sou eu. Está chegando meu aniversário, dia 17 de agosto, estou feliz pra caramba. Hoje é Dia dos Pais, saberá Deus o que eu vou viver ainda aqui na minha casa, certamente momentos maravilhosos aqui com minha família. Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove tua mente, então transforme tua vida. Tchau.